Olá, queridos irmãos. Estamos estudando o livro Evangelho de Chico Xavier, editado pela editora Didier de Votuporanga. Esta obra é de suma importância. Vamos encontrar nela inúmeras reflexões para enfrentarmos as dificuldades com mais paciência e resignação e muita confiança em Deus. Na lição de número 14, Chico Xavier nos fala: não existe sofrimento maior do que a dor de perder um filho. Não entendo os nossos irmãos que combatem esse tipo de intercâmbio com o mundo espiritual. Eles se esquecem de que os que partiram também desejam um contato. O médium, sem dúvida, pode, em certas circunstâncias, rastrear o espírito, mas na maioria das vezes é o espírito que vem ao médium. O trabalho da espiritualidade é intenso. Para que um filho desencarnado envie algumas palavras de conforto aos seus pais na terra, muitos espíritos se mobilizam. Não é uma evocação. Não raro, são os próprios filhos desencarnados que atraem os seus pais para os centros espíritas e desejam dizer a eles que não morreram e que continuam vivos numa outra dimensão, que os amam e haverão de amá-los para sempre. Digo-lhes que, com o médium, essa tarefa de cartas consoladoras aos familiares em desespero na terra foi o que sempre mais me gratificou. Então vejamos, Chico Xavier deixa bem claro que ele, na condição de médium, de intérprete dos espíritos na vida espiritual, essa tarefa de consolação, de cartas consoladoras aos familiares, foi uma tarefa que sempre o gratificou, muito na terra. Ele aprendia muito com os espíritos familiares. Ele via estampado no rosto daquelas mães um sofrimento que nós não temos condição de entender. Só iremos entender isso quando passarmos pela mesma situação. Porque nós precisamos muitas vezes passar por uma situação de sofrimento difícil para compreendermos o sofrimento do outro. Enquanto não sentirmos na pele a dor alheia, não conseguimos entender o sofrimento daquela pessoa. Então ele via aquelas mães sofredoras, procurando um contato espiritual com seus filhos, e ele deixa muito claro que muitas vezes são esses filhos que envolvem os seus pais aqui na Terra, e muitas vezes são eles que encaminham os seus pais a uma casa espírita, a uma reunião de cartas consoladoras, para deixar bem claro que eles não morreram, que a vida continua, que eles continuam do outro lado da vida amando seus pais e que estarão sempre com eles, sustentando eles nas lutas, nas dificuldades. Então vejamos, Chico fala que esse trabalho é muito importante, porque é um trabalho de consolo espiritual. É um trabalho de conforto espiritual para aquela mãe ou aquele pai que está sofrendo, para aquele filho que perdeu um ente querido, a sua mãe ou seu pai, que procura na casa espírita o socorro, o lenitivo para a sua dor. E obtém na casa espírita o consolo, porque o espiritismo é o consolador prometido por Jesus. E ali a pessoa obtém o esclarecimento, a orientação de que a morte não é o fim, de que a vida continua. Orienta a casa espírita aquela pessoa que deve continuar orando, que deve continuar pensando em seu familiar, desejando ele as melhores vibrações, ajudando ele com as suas orações. Então é um trabalho muito gratificante, segundo Chico Xavier, o trabalho de cartas consoladoras.
porque foi esse trabalho que ele obteve inúmeras experiências positivas, onde ele observou, de fato, toda essa mobilização do mundo espiritual. Porque ele fala assim, quando um filho encaminha uma mãe para uma reunião de psicografia, o mundo espiritual é mobilizado. Os familiares encarnados daquela família, os espíritos protetores, para localizar o espírito, para ajudá-lo na escrita, para envolver o seu pensamento, para que a mensagem chegue à mãe. E muitas vezes o Chico fala assim, que em algumas ocasiões o médium pode rastrear o pensamento do espírito. Vejamos bem, o médium em algumas ocasiões pode rastrear o pensamento do espírito. Mas na maioria das vezes, Chico nos fala que é a própria espiritualidade que envolve e traz o espírito para a reunião. É o espírito que vem ao encontro do médium. Por isso que Chico dizia assim, o telefone toca de lá para cá. Que em muitos casos a evocação, evocar o espírito, nós corremos um grande risco de sermos enganados. De outro espírito se passar pelo ente querido que desencarnou, sendo que na verdade não é ele. Então nós não podemos forçar a situação de evocar o espírito, de trazer o espírito, porque outro espírito pode se passar pelo familiar desencarnado. Porque isso foge da disciplina, foge da caridade, foge da luz, quando nós evocamos os espíritos. A quem poderia perguntar, mas Kardec evocava, mas evocava com finalidade de estudo. Era uma evocação sob a orientação do Espírito da Verdade, espíritos que ali compareciam, que tinham condições de comparecer, que tinham condições de trazer orientações, que estavam envolvidos por uma pleiade de espíritos que estavam codificando a doutrina espírita, a terceira consolação, a revelação prometida por Jesus. Mas evocar, muitas vezes, pode gerar inúmeros desafios para o médium. Outro espírito pode enganar os seus familiares. Então, Chico deixa bem claro que esse trabalho de cartas consoladoras é a espiritualidade. É a espiritualidade que faz todo o trabalho. A mobilização é do mundo dos espíritos. Mas que muitas vezes, quase sempre, é o espírito desencarnado familiar que traz os seus familiares para uma reunião mediúnica, para uma reunião de cartas consoladoras, para uma casa espírita, para deixar bem claro para os seus pais que a morte não é o fim, que eles continuam vivos, amando os seus familiares, e traz para eles o conforto espiritual. Então, que o Mestre Jesus nos abençoe, que essa doutrina consoladora, que é a doutrina espírita, possa sempre estar fazendo parte da nossa vida diária, nos ajudando a entender as dificuldades que ocorrem à nossa volta e, através do Espiritismo, possamos encarar tudo com paciência, aceitação e resignação, e com muito estudo alcançaremos o entendimento, fortaleceremos a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Muita paz e luz a todos.